Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel. No vídeo de hoje é um vídeo diferente, uma entrevista especial, exclusiva e inédita. A gente vai falar com a equipe criativa de Meta, uma das HQs mais inquietantes lançadas no Brasil nos últimos anos, ganhadora de prêmio. Então hoje eu estou para falar com o André e com o Marcelo Salavá sobre todos os detalhes dessa nova campanha que vai entrar já no Catarse. Confere aí. Então, eu trabalho com quadrinhos já faz um bom tempo, né? Eu comecei, os meus primeiros quadrinhos, na verdade, foram pela Fronte, que era uma coletânea de quadrinhos. Depois eu lancei o Osman, que conta a história de vampiro, que eu fiz primeiro pelo Catarse, né? E na época do Fronte foi quando eu conheci o Salavá, que ele é roteirista. E eu já conhecia alguns quadrinhos dele e ele chegou pra mim e falou assim: vamos fazer um quadrinho, vamos tentar um edital? Eu falei assim, pô, vamos aí, vamos tentar. Porque eu conhecia já Aos Cuidados de Rafaela, que é um quadrinho dele que é fantástico. E eu tava achando que era algo na pegada do Cuidado de Rafaela. Daí, de repente, ele me chega com o roteiro do Meta e eu falo assim, cara, o que é isso? E o Meta, ele é sobre um departamento de polícia que cuida de crimes metalinguísticos. Então, qualquer quebra de quarta parede, se um ator, se um personagem sai de dentro de uma mídia, seja filme, teatro, quadrinhos, literatura, se ele sai dessa mídia e vem para o mundo real, o Meta tem que justificar. Ou se, por exemplo, se o autor entra dentro da obra, como acontece, por exemplo, no filme Cool World ou Uma Cilada para Roger Rabbit, esse tipo de interação, ele é proibido. Então, sempre que acontece esse tipo de coisa, o Meta, ele entra em ação. O caso que o Meta investiga, o crime que o Meta investiga no volume 1, por exemplo, é uma história em quadrinhos de uma equipe de super-heróis nacional chamada Tropical Force, e ela é bem calcada naquela coisa anos 90 da Image e tal. A única diferença é que eles são uma equipe de super-heróis que se... ganhou poderes numa reunião do AA. É bem calcado no tipo de quadrinho que a Image fazia no começo dos anos 90, aquela coisa pá, bum, super... Exatamente. A única diferença é que esse Tropical Force são pessoas que se conheciam no Alcoólicos Anônimos e aí lá dentro ganharam superpoderes. Então já tem uma vibe de super-herói, apesar da revista ser especificamente uma história de crime, né, de investigação. Que é justamente essa quebra, tipo, o personagem do filme interagindo com... Que ele é um personagem. O Deadpool faz muito isso, a Mulher Hulk, o Homem-Animal, você tem, tipo, a gente faz referência, inclusive, no volume 1, tem uma página que a gente faz uma homenagem ao esqueci agora o nome aqui é Shed Tuning, se não me engano, o desenhista, né? Dessa fase do Grant Morrison. Que é quando daí ele olha para trás, ele se dá conta que ele está dentro de uma história em quadrinhos. Então a gente faz isso, a gente faz essa homenagem durante a história, porque o primeiro volume, ele trata justamente o primeiro contato, é quando o Alan ele descobre que ele tem essa capacidade de entrar dentro de uma história em quadrinhos. Então o volume 1, ele mostra uma história em quadrinhos dentro de outra história em quadrinhos, que tem a Tropical Force, que é uma equipe de super-heróis, e acontece um assassinato dentro do mundo real. E a gente faz muita referência ao universo pop. Então, por exemplo, Walter Simonson, que desenhou Quarteto Fantástico, que desenhou Thor, desenhou X-Factor, um monte de coisas legais. Ele é homenageado no Meta. Eu tive o prazer de poder conversar com ele, velhinho, gente boa que deixou, conversou super tranquilo, viu? O Facebook ainda serve para alguma coisa, para encontrar os senhorzinho que nem o Walter Simonson, que é o cara mais humilde do mundo.
enfim. E a segunda história, ela demanda uma interatividade do leitor com a história, porque quem vai decidir o final da história é o leitor. E agora o volume 3, a gente está trabalhando com uma história que ela é sobre fake news. Então a gente está fazendo muita coisa, ele começa com uma investigação de um... É sempre um assassinato que começa, né? Sempre começa com um assassinato, as histórias do Meta. Tem um assassinato, só que é um personagem que já deveria estar... É uma personalidade, é uma pessoa real, né? Uma pessoa que realmente existiu, que deveria ter morrido no final do século XIX. Só que ela aparece morta nos dias de hoje. Daí eles vão para o século XIX para tentar ver o que está acontecendo, tentar descobrir o que aconteceu, e aparece uma pessoa, um ficcional, no lugar dessa personalidade real. Viagem no tempo, é que a viagem no tempo, na verdade, ela é feita de outra forma. Eles usam a metalinguagem, tipo, eles entram no tempo de um livro para conseguir voltar no tempo para sair no presente, ou no passado, né? Do ponto de vista da narrativa, você como desenhista, como ilustrador, o que Meta 3 traz de inovação? Eu ouvi dizer que tem algumas surpresas. Tem algumas surpresas. Eu, por exemplo... Essa história ela é dividida tem vários momentos da história. Então, por exemplo, tem algumas páginas que são feitas em pastel seco, que eu desenhei para separar um momento da história, né, que na verdade isso é um momento de realidade com ficção, né, porque aqui aparece o Davidson, que é o letrista da história, depois aparece... Eu apareço, o Saravá aparece, o Omar, que é o colorista, também aparece. Então, mas ela está lidando de uma forma fictícia com um negócio que realmente aconteceu. O volume 1 do Meta, ele é uma introdução a uma série grande, então a gente... é quase uma história de origem, mas ele já tem temas que são o que vai permear a série inteira, que é a relação entre as pessoas com a arte. Eu não posso dar muito spoiler, mas tem a ver com a escritora que é famosa porque ela faz uma série que ganhou até o prêmio Eisner dos quadrinhos, então ela está na onda, só que para ela a arte é mais importante que a vida. E eu não vou falar mais, porque eu não quero estragar. O volume 2, eu posso pegar? Enquanto eu... Tá. O volume 2, que chama A Jornada do Leitor, ele tem esse nome justamente porque a relação aqui é o leitor de quadrinho com a obra. E a gente realmente faz com que o leitor se mergulhe, porque uma das histórias... Você, leitor, é a testemunha ocular, a única testemunha ocular de um crime. E o criminoso, ao perceber isso, não vai medir esforços até acabar com a sua raça. Pessoal, agora que vocês dois estão juntos, vamos para algumas perguntas assim bem objetivas. Meta 3 se propunha a utilizar, inclusive, inteligência artificial em algumas partes das artes da HQ. Sim. E como que isso está sendo incorporado à narrativa e como que vocês estão preparados para lidar com possíveis críticas a respeito dessa utilização? Bom, as críticas já estão vindo antes do lançamento. E a gente sabia que ia acontecer, inclusive de colegas, de gente que a gente conhece pessoalmente. Mas quando você acredita no que você está fazendo, você tem que ir até o fim. Eu acho que, pelo menos, eu acho que o Meta tem, a gente tenta ser fiel ao que a gente acredita. Eu acho assim, acho que antes da crítica, eu não tenho problema nenhum se a pessoa chegar e falar, olha, eu realmente acho que talvez não fosse necessário isso. Eu acho que era. Porque, assim, a gente poderia ter feito a mesma coisa sem ter AI? Poderia, mas não teria o mesmo significado. Eu poderia, por exemplo, ter gerado as imagens na AI, ter desenhado em cima e fingir que não era AI? Não teria o mesmo impacto. Não é a mesma coisa. Então,
mesmo que fosse feito de outra forma, ou se todos fosse tipo como mostrei, tipo a fakeada, né, que eu pintei em cima da foto para aparecer aí, mesmo se tudo fosse feito assim, ela não ia passar o impacto verdadeiro, que é justamente essa questão do que a realidade virtual vai impactar nas fake news nos próximos anos. O deepfake, o deepfake em 2024 já é capaz de fazer coisas tão absurdas, imagina daqui a 6 anos. Então é interessante poder discutir isso e a gente acredita que esse é o melhor jeito de a gente expressar o que a gente quer falar sobre isso. Ou mesmo esse ano nas eleições dos Estados Unidos, as eleições aqui do Brasil para prefeitos e pior ainda, daqui a 2 anos nas eleições presidenciais, o que isso vai ser, do jeito que a ferramenta está evoluindo, qual vai ser o impacto que isso vai ter na nossa realidade mesmo, o que vai acontecer nessa questão de manipulação de vídeo, de áudio, onde as pessoas... a pessoa grava um pedaço de uma fala sua e consegue reproduzir a sua entonação, o seu timbre de voz, e daí consegue animar uma foto sua e ficar fazendo tipo um vídeo. Então eu acredito que é um negócio que é perigoso. Eu vou estar no OnlyFans e eu não vou ganhar nada. Ô Marcelo, os dois, para a gente concluir, para quem já, a essa altura, a Meta tem seus fãs, seus seguidores, seus lovers, seus meta-lovers, né? Que bom. E no 1, no 2, o cara que está ansioso pelo 3, o que ele pode esperar desse próximo capítulo da série? Muita maluquice. Caos. Insanidade. Acho que, tipo, tem páginas que, assim, que depois de prontas, quando eu olhei, eu falei assim... O que a gente está fazendo? Absurdos. É uma história que não tem medo de pisar na jaca. Eu uso humor pastelão, sem o menor pudor. E é interessante também falar que, além da questão da inteligência artificial, tem também a arte do André de uma forma que a gente nunca tinha usado no Meta, porque foge do estilo que quem já leu o 1 e já leu o 2 conhece. Pode falar sobre isso. Eu já até falei um pouquinho, que na questão eu trabalhei com algumas páginas em pastel seco, tem algumas páginas que eu trabalhei que são como se fosse um livro ilustrado, então são ilustrações em nanquim aguado, com tons de sépia para deixar parecendo algo envelhecido. Tem as páginas que são desenhadas pelo Kitagawa. Então, e tudo isso, incluindo também a inteligência artificial, tudo isso tem motivo narrativo de estar lá. Nada é gratuito, a gente não tem uma página, quer dizer, o humor pastelão às vezes é meio gratuito, mas faz parte justamente para quebrar o gelo um pouquinho em alguns momentos do tema. E tem a ver com o fato de que, o que é a grande inspiração? O baseado em fatos surreais. A loucura que a gente está vivendo nos últimos anos, em que os absurdos são normalizados. O pastelão e o absurdo no Meta 3 é por causa da normalização dos absurdos que estão acontecendo nos dias de hoje. Agora, para a gente concluir, entregar o serviço, tá no Catarse, qual que é o prazo, quando que começa, para a galera ficar por dentro? Ele provavelmente entra no Catarse semana que vem, a gente já está terminando de montar a campanha, né? Mas ele já está em pré-campanha, então se você entrar em catarse.me/meta3, você já vai poder cadastrar seu e-mail apertando o botão avise-me quando sair a campanha. Porque os primeiros dias vão rolar aqueles descontos. Tem compra para comprar os 3? Tem compra para comprar 3, tem compra para comprar só o 1 e o 2, o 2 e o 3. A gente vai fazer alguns combos assim, a gente vai fazer algumas coisas para retirada presencial, que daí é para a pessoa que não quiser pagar o frete, etc, etc. A gente vai fazer alguns pacotes que vão ajudar para quem quiser apoiar o projeto, quem quiser conhecer o projeto mais a fundo desde o primeiro ou só pegar essa edição. Sim, a gente está na reta final da produção para que no FIC,
de Belo Horizonte em maio, dias Final de maio. Em final de maio já esteja na mão de todo mundo. Vai ter um lançamento lá, a gente deve fazer um lançamento em São Paulo também. E é isso, pela editora Zarabatana, nossa parceira desde o começo. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Agora que a gente já conhece todos os atalhos para o metaverso, não é esse que você está pensando, mas o meta dos meninos aqui. Agora você pode ir nesse link que está aqui na descrição do vídeo, que está aqui passando aqui embaixo, e você já fazer seu cadastro para você ficar por dentro dessa pré-campanha e saber todos os detalhes sobre Meta Parte 3, esse lançamento que está chegando aí no Catarse em financiamento para você que já acompanha e para você que ainda não conhecia e agora está sabendo de tudo depois dessa super entrevista. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva, ajude nosso canal a crescer e a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Um forte abraço e até a próxima.